O que acontece quando o empregado chega sempre atrasado no trabalho? Trânsito, despertador, chuva. O que o chefe deve fazer quando as desculpas são sempre as mesmas? Para falar sobre este assunto, no nosso quadro Dicas de Direito de hoje, nós vamos conversar com o William de Oliveira, que é supervisor jurídico. William, nesse ponto tem gente até criativa demais, né? As desculpas, cada dia é uma diferente e mais engraçada, né? Boa noite, Kelson. Com certeza. Desde atraso de ônibus, telefone que não desperta, furo de pneu de carro, parentes com mal súbito ou o próprio empregado sofrendo de algum mal inexplicado, são N desculpas que eles apresentam ou para não ir ao trabalho ou para chegar constantemente atrasados. Bom, e quando isso acontece esporadicamente, uma ou duas vezes, às vezes os chefes aceitam essas desculpas. Agora, quando o funcionário tem sempre essa criatividade de faltar direto no trabalho, isso já é problema, né? Com certeza. A empresa ela dispõe de uma ferramenta que é disciplinar para resolver as questões. Então, se o empregado tem muita falta constante pelos mesmos fundamentos, a empresa pode desde aplicar uma simples advertência verbal até uma suspensão, suprimir direitos. Direitos que a gente fala é alguma verba que a empresa paga a título de incentivo a presença dele na empresa, ou até mesmo, em alguns casos mais graves, acarretar a rescisão do contrato de trabalho. Agora, o que fazer, o que o chefe deve fazer para fiscalizar e para descobrir se a desculpa que ele deu é verdadeira ou falsa? E nesse caso, quando ele suspeita, o fato dele tentar fiscalizar isso pode ser com que o funcionário também entre na justiça contra a chefia? Como é que fica isso? A empresa ela tem que ter muito jogo de cintura para lidar com isso. Por exemplo, a cobrança ela não pode ser de uma forma exacerbada, de uma forma muito rígida, porque isso pode, inclusive, acarretar um pedido de assédio moral, judicialmente falando. Agora, a empresa dispõe de alguns meios, por exemplo, atestado médico. O dono da empresa ele não tem conhecimento específico de medicina para saber se aquele quadro que está sendo descrito no atestado é verdadeiro ou não. Então, normalmente as empresas dispõem das clínicas de medicina do trabalho, então ele pode submeter esse atestado e o médico do trabalho vai fundamentar se aquele quadro realmente é o quadro apresentado pelo colaborador, inclusive solicitando exames, fazendo consultas. Então, nesse tipo de situação, a empresa tem meios para descobrir se o empregado realmente apresenta ou não determinado quadro alegado. Agora, quando a culpa é do motorista do ônibus, aí já tem que desconfiar, não tem como, né? O importante é a empresa ter o seu manual de condutas muito bem claro e muito bem divulgado. Por quê? Porque se o empregado chegar meia hora atrasado, a empresa ela pode simplesmente falar, você não precisa trabalhar hoje, vai ser descontado no seu salário, o seu dia e o seu descanso remunerado. É a penalidade. Em outros casos, ele faltou 3 vezes pelo mesmo motivo. A empresa pode aplicar uma advertência por escrito. Ele falta, a cada semana ele falta 2 vezes por semana. A empresa pode suspendê-lo com base nessa falta cometida no contrato de trabalho. Isso é normal. Agora, quando isso começa a ficar muito comum na empresa, não só com um funcionário apenas, mas com vários, quais as soluções que a empresa deve fazer para tentar evitar isso? O cartão de pontos seria uma boa solução ou não? O ponto ele é apenas o registro físico das jornadas cumpridas, né? As empresas hoje elas têm procurado criar planos de incentivo para que os funcionários estejam presentes. Ou seja, cesta básica, quando isso não é previsto em convenção coletiva, algum prêmio financeiro, viagens, e diversas formas de incentivar que esse funcionário venha no trabalho e venha no horário certo. E aí a empresa define, se você tiver uma falta ou um atraso injustificado, você tem direito ao prêmio. Mais do que isso, independente da justificativa, você vai perder o benefício. Com relação a acertos trabalhistas, por exemplo, se um funcionário começa a dar essas desculpas e chegar sempre atrasado, na hora de fazer o acerto, ele pode ser demitido por justa causa e perder os benefícios por causa disso? Pode, numa situação extrema, porque o que acontece? As advertências e suspensões são medidas para tentar corrigir o problema, para que o empregado seja orientado a não repetir a conduta. Agora, se ele começa a repetir reiteradas vezes, constantemente, a empresa pode, depois de algumas advertências e suspensões, demiti-lo por justa causa, por questão comportamental. Ou seja, se as medidas educativas não têm efeito, o jeito é mandar embora. Não tem outro remédio. E muitas empresas, às vezes, optam, inclusive, por demitir sem justa causa. Por quê? Porque sai mais rápido e mais em conta. Tá certo. Doutor William, obrigado pela participação. Volte sempre para nos dar dicas aqui no nosso quadro Dicas de Direito. Obrigado, viu? Nós agradecemos.